Bom dia, pessoal. Tudo certinho com vocês? Tudo ótimo, professor. Ótimo, é isso sim. Descansaram bem no feriado? Uhum. Não senti muita... Ficou bonitão, hein, professor? Sem a barba? Ah, é? Que bonitão? É. Certeza? Fiquei mais novo? Ficou mais novo, ficou mais jovem. Ai. Pessoalzinho, ó, tava bem grande minha barba, né? Fazia 8 meses que eu não fazia barba. Vamos lá, vou esperar mais alguns segundinhos, mais alguns colegas se juntarem a nós. Galerinha, vamos lá. Então, assim, ó, deixa eu te falar um negócio para você. Pra vocês. Agora a gente vai começar a estudar corpo humano. E aí, vamos entrar em algumas questões, talvez, que vamos falar de alguns assuntos que talvez vocês já não tenham muita ciência, tá? A gente vai trabalhar, são assuntos novos, que é muito importante para a vida de vocês. Então, assim, a gente está falando de coisa séria aqui, tá? Então, vamos tomar cuidado, pessoal. Não vamos fazer muita brincadeirinha, aqui é papo sério, tá bom? Não vamos... Só um minutinho aqui. Então, olha, não vamos fazer brincadeirinha, a gente vai trabalhar de coisa que é séria, coisa que todo mundo tem. Uma hora a gente vai falar aqui do sistema masculino, outra hora a gente vai falar do sistema feminino, mas são coisas que a gente precisa aprender, que é importante para a nossa vida. Tá? Então, eu vou contar com a colaboração de vocês. Nada de brincadeirinha, a gente aqui está falando de coisa séria. Pessoalzinho, eu fiz o vídeo lá, coloquei no Eclass lá para vocês, assistiram já? Se não assistir, assiste depois, tá? Eu vou continuar esse tema aqui, ó, mas o que tá lá não vai ter. Quem não assistiu não tem muito ainda, não tem muito problema, tá? Pessoal,
Conhecendo o corpo. Embora o desenvolvimento da altura e do músculo dê ao adolescente uma aparência de adulto, os órgãos do nosso corpo não atingem o tamanho máximo. Então, assim, às vezes, pessoal, um adolescente ele já tem o tamanho dos pais, tá? Mas tem que ter noção do seguinte, o corpo está em desenvolvimento ainda. Como eu falei, o corpo vai se desenvolver bem até uns 20 anos de idade. Então, mais ou menos até essa idade, o corpo está ainda em desenvolvimento. Por mais que ele tenha um tamanho, ele ainda não tem aquela estrutura devida. Por isso, exemplo simples, ele pode se cansar muito rapidamente, tá? Por causa dessa falta. O corpo precisa de mais descanso do que se pode admitir olhando para eles. Então, assim, ó, também outra coisa, essa questão de mais sono também é normal. Tá? Então, o adolescente ter mais sono que uma pessoa adulta também é uma coisa assim totalmente aceitável. Totalmente normal. Durante a adolescência, a hipófise ativa as glândulas sexuais, os ovários, que são do corpo feminino, e os testículos do corpo masculino. Pessoal, lembra que quando a gente falou que a hipófise é uma glândula mestra que controla todas as outras glândulas do nosso corpo? Todas elas, tá? E aí, quando chega a adolescência, essa hipófise, ela ativa as glândulas sexuais, que são os ovários e testículos. Ovários e testículos são grandes glândulas endócrinas que produzem hormônios. Como a gente falou já um tempo atrás, glândulas endócrinas, todas elas produzem hormônios. Tá? Toda glândula endócrina produz hormônio. Os testículos, eles são delas, elas produzem hormônios. Aqui estou representando aqui, pessoal, os ovários, tá? Os ovários, eles estão ligados à vagina e os testículos aqui são os órgãos masculinos, tá bom? Não ficou uma ideia. Sobre os hormônios produzidos por essas glândulas, nós temos o estrogênio, é o hormônio responsável pela definição das formas femininas, também desenvolvimento dos seios, alargamento dos quadris, surgimento dos pelos pubianos, tá? Pessoal, função, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, qual que é a função, para vocês, qual que é a função dos pelos no corpo? Pô, professor, eu não faço ideia. Todos eles, do cabelo, das sobrancelhas, qual que é a função deles? Proteção. Proteção, exatamente. Todos eles têm a função de proteção. E aí é o seguinte, também em relação aos pelos pubianos, a gente vai ter a mesma questão. Eles vão servir como proteção dos órgãos genitais, tá? Para evitar que ali você tenha contato com, seja impurezas, sujeira mesmo, de poeira e assim por diante, fungos e tudo mais, também como proteção contra bactérias e tudo mais. É uma barreira física, tá? Pessoal, essas outras questões. Definição das formas femininas. Desenvolvimento dos seios é porque a mulher vai sendo preparada para um corpo para poder ser mãe. Então, ela desenvolve os seios, desenvolvimento das glândulas mamárias. Alargamento do quadril, eu já tinha falado. A mulher, a moça tem o alargamento do quadril durante a adolescência. Também para preparar para o nascimento, tá? E tal, isso. Já a progesterona, entre outras funções, prepara o útero para receber o óvulo fecundado. Então, pessoal, aqui eu vou falar mais puxando para o corpo feminino nesse primeiro momento. A progesterona, são esses dois hormônios que são produzidos pelo corpo feminino. O estrogênio, em relação a questão de desenvolvimento físico, parte física, e a progesterona é a preparação do útero, a parte mais interna, tá? Para receber o óvulo fecundado. Esses são os dois hormônios femininos, tá? Aí os hormônios masculinos a gente vai trabalhar lá mais para frente, semana que vem. Eu acho semana que vem, tá? Além dessas atividades, pessoal, esses órgãos são responsáveis por células genitais, os reprodutores dos gametas. São células capazes de formar novos indivíduos. Quando a gente falou de multiplicação celular, eu falei para vocês de células haploides, que são os espermatozoides e o óvulo. Então, elas são nossos gametas, as nossas células germinativas.
espermatozoide masculino e o óvulo feminino, tá bom? O óvulo vai ser produzido pelos ovários e o espermatozoide pelos testículos, tá bom? A gente vai trabalhar primeiro mais voltado para a mulher e depois eu vou mais voltado para o corpo masculino, tá bom? Tá bom certinho, galera? E assim, pessoal, olha, perguntem, tá? Até a hora de vocês não podem ter muito... não precisa ter medo, tá? Dúvidas são normais e a gente deve ter para a gente poder aprender sobre como que funciona o nosso corpo, tá bom? Galera, ovários, os ovários localizados na parte inferior do abdômen produzem os hormônios responsáveis pelo corpo da menina, transformando a mulher. Desculpa, tá? Se quiser fala, se quiser levantar a mãozinha, assim por diante. Então, olha, os ovários, eles estão na parte inferior do nosso abdômen, tá? E aí eles estão entre, digamos assim, o pulmão e a cintura, tá? E eles, no desenvolvimento deles, que transformam o corpo da menina numa mulher. Ocorre também nessa fase o crescimento pelo corpo, a gente já falou. Mas no caso da mulher, o crescimento é mais pronunciado, além do cabelo, claro, nos pelos pubianos, tá? O resto do corpo não é normal o crescimento acentuado de pelos. Acaso pessoas mulheres que têm um certo crescimento aqui na região do bigode, do tiro bigode, mas isso aqui às vezes é um desequilíbrio hormonal que não é normal, tá? Mas que às vezes ocorre. Galera, a menina cresce rapidamente em altura e as curvas femininas substituem as linhas retas da infância. À medida, pessoal, que vai maturando o corpo da moça, a tendência é o corpo que é mais reto da moça vir a adquirir curvas pela formação dos seios, o alargamento do quadril. Isso aí é normal. Vai ocorrer nesse período, tá? O corpo e também o ganho de altura. As moças, elas ganham, no início da adolescência, elas ganham bastante altura, isso é comum. Elas ganham altura mais rápido que os rapazes. Claro que cada pessoa tem um desenvolvimento, mas assim, da mesma idade, as moças ganham altura mais rapidamente que os meninos. O corpo está sendo preparado para a função da maternidade no futuro. Então, o corpo, pessoal, vai estar sendo preparado para isso, tá? Para a formação da maternidade no futuro. Os quadris se alargam para moverem-se por mais espaço para o bebê nascer. Então, é para a passagem do bebê, tá? Aqui, pessoal, mostra uma figura isso, tá? O desenvolvimento do corpo feminino para nutrir o bebê depois do nascimento. Então, aqui nós temos aqui a moça, está mais na idade mais criança. À medida que ela vai crescendo, a gente percebe o desenvolvimento dos seios, que vão ficando mais volumosos. O quadril, a imagem não é tão definidora, mas o quadril, você percebe que aqui, na criança, o corpo é mais reto, tá? E aqui na adulta, o quadril é um pouco mais alargado, tá? Por causa dessa questão. E assim como o desenvolvimento dos pelos pubianos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto não, professor. De boa? Certinho? Aí, fisicamente, a gente tem essas mudanças, né? É claro que para o corpo da mulher é muito mais complexo isso. A questão hormonal dentro do corpo da mulher altera bastante nesse período, tá? Essa questão da produção da progesterona e do estrogênio muda bastante o funcionamento do corpo da mulher. As glândulas sexuais masculinas, os testículos, produzem os hormônios responsáveis pela característica masculina, tá? Fazendo com que o menino desenvolva a aparência de um homem adulto. Promove também o crescimento de pelos, ampliação dos ombros e o aumento da musculatura do corpo. Então, isso é normal em relação ao rapaz. Ele vai adquirindo crescimento de mais pelos, do nascimento da barba, a voz vai ficando mais grossa, os ombros mais largos, ou vai adquirindo mais força física. A laringe, tá? Pode aumentar tão rapidamente que a voz vai desafinar por um tempo. Galera, às vezes o adolescente tem a voz fininha, porque a laringe ela aumenta muito rápido, e aí isso faz com que o rapaz tenha tons muito variados de voz. Em alguns casos, ele fique com tons muito finos da voz, e vice-versa. Depois de certo tempo, isso geralmente se normaliza, tá? Ficando com um tom de voz mais grave que
que a mulher. Então, geralmente, o adolescente tem esse problema. Ele desafina, ele fala mais grosso, às vezes um pouco mais fino. Tá? Conhece alguém que acontece isso, pessoal? Não Não. conheço. Quem se conhece? Fala pra gente. O meu primo, quando ele tava fazendo 14 anos, a voz dele parecia muito Tá com a diferente. rachada? Falava que era a Tipo voz isso. tá com a rachada. Então, aqui é bem fininho. Mas depois, geralmente, No normaliza. colégio Tá? também tinha gente. Pelo menos fica mais uniforme. Tá? No entanto, tem que falar... Tá. No entanto, há casos excepcionais, pessoal, de homens que têm voz fininha. Há casos, tá? Mas são mais excepcionais. Lembrando que, assim, talvez eu fale isso no futuro, aqueles transgêneros, aquelas pessoas que querem alterar o sexo e tal, eles ingerem esses hormônios. E aí muda totalmente o corpo. Então, assim, se a mulher quer virar um transgênero, quer virar, né, ficar com características masculinas, ela começa a ingerir testosterona. Isso vai deixar com o corpo da mulher com características masculinas. E aí, se o homem começar a ingerir estrogênio e progesterona, ele vai adquirindo características um pouco femininas, tá? Vai inversão dos sexos. Eu vou tentar encontrar para vocês o vídeo de uma moça que ela tomou bastante testosterona para ganhar massa muscular e ela ficou com voz grossona. Tipo, minha voz é grossa? É normal, professor. Normal? Viu? A voz da moça é umas 5 vezes mais grossa que a minha. Eu vou encontrar o vídeo e mando no grupo para vocês. Tá? É muito engraçado ela falando. Tá? Porque ela ingeriu hormônio masculino. Galera, aqui eu vou falar hoje e vou terminar a semana sexta-feira sobre desenvolvimento feminino. Tá? Pessoalzinho, então olha lá. Quando uma menina nasce, já há em seus ovários um suprimento bem grande de células que poderão se tornar óvulos. Sexta-feira eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. Então, assim, na prática, a mulher já nasce com células que podem se transformar em óvulos. Então, ela não cria células novas, ela já nasce com esse suprimento. Que é bastante grande. E esse suprimento ele vai liberando óvulos durante o período de vida, tá? Durante o período de vida dela. No início da adolescência, uma dessas células recebe uma mensagem hormonal da hipófise e ocorre o primeiro ciclo menstrual. Esse ciclo se repetirá até a mulher atingir a menopausa, tá? O que é a menopausa, pessoal? Cessão definitiva da ovulação e da menstruação. Ocorre geralmente entre os 45 e 60 anos de idade. Assim, pessoal, 45, eu já ouvi falar de 40. Antes se falava muito em 40 anos, então talvez isso esteja se mudando um pouco. Geralmente é perto de 45 até os 50. Depois não é muito comum. Ocorre em certos casos, mas não é muito comum, tá? Geralmente próximo a 45 anos, tá? Aí ela para de cessar. O ciclo menstrual, assim, pessoal, e outra coisa, muitos indicativos que ela da menopausa, por exemplo, a mulher começa a ter uma alteração hormonal muito grande. E um dos efeitos colaterais, desculpa, é que eu vi esses dias uma ex-colega minha e eu lembro dela um dia. Ela parece sentir muito calor durante a menopausa, por causa dessa alteração hormonal. Eu tenho uma cena que é complicada de esquecer, que é uma professora falando calor, calor, calor. Daí eu guardo. Quando eu falo menopausa, eu lembro dela, tá? Isso é comum, tá? Isso tudo é alteração hormonal, como que o teu corpo sente. Galerinha, o ciclo menstrual é o intervalo de tempo que ocorre entre o primeiro dia de uma menstruação e o dia seguinte da menstruação seguinte. Geralmente o ciclo. Galera, deixa eu ver aqui se eu falo. Geralmente aqui ele dura 28 dias, porque ele é periódico. Então, o ciclo menstrual é o intervalo entre o primeiro dia e o próximo dia da outra menstruação.
geralmente é 28 dias, só que assim, varia. Varia entre cada moça, varia até mesmo na mesma moça pode ocorrer ciclos maiores e menores. Geralmente é 28 dias, tá? Esse é o tempo médio. Eu já vi falar de casos que durou 24, tá? Durou um período maior ou até maior em alguns casos. Podem ocorrer ciclos maiores e menores até mesmo a mesma mulher. A primeira menstruação marca o início da adolescência, a chamada menarca. Então, essa menarca é a primeira menstruação. Ela marca o início da adolescência. A menstruação é a saída de sangue pela vagina, perdão, que está escrito errado, pela vagina, devido à descamação do endométrio, membrana que reveste as paredes do útero. Então, o útero da mulher tem por dentro uma parede chamada, uma camada chamada, uma membrana chamada endométrio. Todo mês, esse endométrio descama para liberar o óvulo. E aí, toda vez que ele descama, ocorre a menstruação. Tá? E aí, como ocorre geralmente a liberação de uma quantidade de sangue, às vezes junto. Durante essa fase de desenvolvimento, o corpo da menina é preparado para que no futuro possa gerar uma nova vida, através do processo de reprodução. Então, galera, tudo isso é para preparar a moça. Biologicamente, quando ela começa a produzir óvulo, ela já pode ser mãe. Tá? Isso às vezes é complicado. Eu já ouvi falar de casos assim, de moças de 12 anos de idade grávida. Por questão de alguns casos de estupro, ou no passado porque casaram, foram obrigadas a casar muito cedo. Aí, né, sei lá, qualquer diferença. E eu já ouvi falar de casos com 12 anos grávida, porque já começou a ovular, você começou a liberar óvulo, já pode ser biologicamente mãe. Claro que nesses casos, o corpo dela não está formado ainda. Então, o corpo não está preparado para ser mãe. Ele já pode ser mãe, mas o corpo ainda está sendo preparado. Toda a questão que eu estou falando, desenvolvimento dos seios, que aí tem a ver com as glândulas mamárias para alimentar o bebê, o quadril enlargando, o quadril não enlargou, então o nascimento pode ser bastante complicado da criança, havendo risco tanto para a mãe quanto para a criança também. Beleza, pessoal? Alguma dúvida daqui? Aí não. Mas nesse momento, pessoal, e durante toda a adolescência, ela não está preparada nem física nem psicologicamente para assumir a maternidade. Então, olha, essa preparação ela só vai ocorrer efetivamente após o término da adolescência, a parte física e psicológica, para ser mãe. Aqui, pessoal, está uma descrição do sistema reprodutor feminino, não posso dizer o ovário, o útero, né? O útero é essa região central aqui, ó, esse espaço central. Em cada extremidade nós temos os ovários, que aqui a gente fala são as células são as glândulas endócrinas. Aqui do ovário conectando ao útero nós temos as tubas uterinas, tá bom? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tuba uterina, tá? Aqui nós temos o útero. O útero se conecta à vagina, tá? E aqui a vagina tem a parte externa, que é chamado pudendo feminino. A gente vai falar sobre isso. Essa parte aqui é a cavidade vaginal ou a vagina, tá? Que faz a conexão do útero com a parte externa do corpo. Tá bom, pessoal? Isso aqui é um recorte, tá? Aqui o útero é onde o óvulo... Então, olha, quando ocorre a ovulação, durante o período do ciclo menstrual, o óvulo é produzido aqui no ovário, tá? Vamos usar aqui como exemplo o ovário esquerdo. Ele vai se deslocar por meio da tuba uterina e vai parar aqui dentro do útero. Tá bom? E aí no útero, depois, quando tem o período fértil, depois do período fértil, a descamação do útero e aí a liberação do óvulo para a parte externa. Alguma dúvida aqui?
Moças, caso vocês se sintam ou não se sintam à vontade de perguntar aqui na aula alguma coisa, os rapazes também, né? Mas como estão falando do grupo feminino, a tendência é que seja mais as moças. Manda aquele WhatsApp para mim depois lá que a gente conversa. Combinado? Galerinha, vamos lá. Cada óvulo se desenvolve dentro de uma estrutura em forma de um minúsculo saco ou bolha, o folículo. Quando está completando o amadurecimento do óvulo, o folículo se rompe e o pequeno óvulo sai do ovário. Tá? Então, lá dentro do ovário está dentro de um folículo, essa pequena estrutura. Quando está completando o amadurecimento do óvulo, o folículo se rompe e o pequeno óvulo sai. Então, ele vai sair daqui do ovário, vai percorrer a tuba uterina e vai parar aqui no útero. Em torno de cada ovário há um tubo com cerca de 9 a 15 centímetros de comprimento, muito fino, internamente chamado oviduto ou tubo uterina. Então, aqui está a tuba uterina ou oviduto. Ele é bem fininho, tá? Bem fininho. Que conduz o óvulo até o ovário, do ovário até o útero, perdão. Cada tubo tem terminações em forma de dedos que se movimentam para captar o óvulo assim que ele sai do ovário. Então, tem uma estrutura em forma de dedos que forma captar. Existem cílios microscópios nos ovidutos que servem para a movimentação de frente ao útero. Então, assim, pessoal, existem alguns cílios dentro aqui desse oviduto que fazem essa movimentação, fazendo o óvulo deslizar, saindo do ovário até em direção ao útero. Tá? Aqui, ó, está o oviduto, são essas camadinhas aqui, tá bom? Pessoal, só outra coisa aqui, ó. Depois, lá mais para frente, a gente vai falar câncer do colo do útero. É um dos principais tipos de câncer feminino, né? É nessa região aqui, ó. Colo uterino, tá? É essa região aqui entre a vagina e o útero. Essa região aqui é uma região que é bem comum os cânceres femininos, tá? Que é por isso que eles têm que fazer o exame periódico. O útero está localizado entre os ovários, na parte inferior do abdômen. É um órgão que tem aproximadamente a forma do tamanho de uma pera. Então, olha, pessoal, por mais que aqui seja representado maior, ele tem o formato de uma pera de ponta cabeça, tá? Cujo lado menor está virado para baixo, onde se abre uma vagina. A vagina é um duto que se comunica no exterior do corpo. Então, a vagina ela faz essa conexão entre o colo do útero, né? O colo do útero e a parte exterior do corpo. A abertura externa da vagina fica entre as coxas e está protegida por dobras de pele que se formam um conjunto chamado pudendo feminino, a vulva. Então, essa parte externa aqui, pessoal, ao final, o nome correto dela é pudendo feminino, também chamado de vulva. O útero possui fibras musculares em suas paredes, arranjadas nas mais diversas direções. Isso, pessoal, é para permitir que as paredes se distendam enquanto o bebê nasce. E depois facilitam a contração e a expulsão do bebê para fora no momento do nascimento. Isso eu acho que eu já tinha falado para vocês, né? Que durante o nascimento sofrem as contrações. Essas contrações são para expulsar o bebê para fora. Como é que a gente vai ter essas contrações? Porque a parede do útero é muscular. Sendo muscular, ela consegue fazer essa movimentação para expulsar o bebê para fora do corpo. Tá? Enquanto o óvulo, pessoal, amadurece, um óvulo. Tá, beleza, até essa parte aqui, tranquilo quanto aos órgãos, pessoal? Certinho? Olha, tem que perguntar se tiver dúvida. Enquanto um óvulo amadurece no ovário em cada ciclo, o revestimento interno do útero passa por modificações. Um hormônio produzido pelos ovários faz com que no útero se desenvolva uma rica rede de vasos sanguíneos, tá? Resultando no forro macio e aveludado que cobre a parede do útero. Então, olha, à medida que esse óvulo vai amadurecendo lá no ovário, dentro do folículo, os ovários vão... O útero ali vai criando vai criando um forro macio dentro do útero. Assim, o útero se prepara para receber um óvulo fecundado. Então, ele vai se preparando para receber um óvulo fecundado.
quando ele se encontra com uma célula germinativa durante a passagem, tá? O útero se prepara para receber um óvulo fecundado. Quando ele se encontra com uma célula germinativa durante a passagem do oviduto. Pessoalzinho, deixa eu te explicar aqui no desenho. O que acontece, pessoal? A tendência natural é o quê? O ovário produz o óvulo, que pela tuba uterina se encaminha aqui ao útero. Aqui, ó, nessa passagem aqui, pode ocorrer o encontro com a célula germinativa masculina. Isso a gente vai falar na próxima semana, mais ou menos, como que pode ser esse encontro. Quando o óvulo é fecundado, ele ocorre nessa região aqui da tuba uterina. Tanto pode ser do lado esquerdo como do lado direito. Se esse óvulo for fecundado, aqui nessa região, nesse caminho, ele vai chegar fecundado aqui no útero já. E o útero, por isso, por cada ciclo menstrual, o útero desenvolve essa membrana aqui, que é uma membrana para que quando esse óvulo chegar fecundado, ele tenha as melhores condições para ele ser, digamos, maturado, aqui para ele o desenvolvimento dele. Beleza, pessoal? Beleza? Cada ovário, pessoal, pode produzir, libera um óvulo, mas não necessariamente todo mês. Geralmente, pessoal, cada menstruação libera um óvulo. E aí pode ser do ovário direito para o lado esquerdo. Há casos, pessoal, que libera 2 óvulos no mesmo mês. Eu acho que eu vou falar isso lá para frente. Se eu não estou enganado, tem lá no final do livro isso, mais para frente. Quando ocorre a liberação de 2 óvulos, aí o que acontece? Você pode ter o caso da formação de gêmeos, tá? O que é os gêmeos não idênticos? É quando o corpo da mulher liberou 2 óvulos e os 2 óvulos foram fecundados. Aí você tem a formação de 2 fetos diferentes e aí você gera 2 crianças que são gêmeas, porque nasceram juntas, na mesma gestação, mas não são idênticos. O que é gêmeo idêntico? É quando um mesmo óvulo se divide. Então, é um óvulo só fecundado e ele se divide. Dividindo, aí você tem a formação dos gêmeos, tá? Idênticos. Beleza? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Galerinha, olha aqui a questão da formação do óvulo. Eu tô com sono. Perdão. Galera, aqui está o óvulo, aqui é o recorte. Aqui, e dentro dele, você tem a formação do folículo. Está o óvulo dentro do folículo armazenado. À medida que ele vai maturando, ele se transforma. Quando ele é liberado para as tubas uterinas, ele libera no chamado ócito secundário. Dentro da tuba uterina, você pode ter a fertilização, que a gente vai trabalhar mais para frente. Aí, ocorrendo essa fertilização pelo espermatozoide no óvulo, você gera o núcleo do ovo, esse ovo se transforma em zigoto, e aí você vai tendo a duplicação dessas células. Olha, primeiro você tem uma célula ovo, que vai se transformando no zigoto, que gera 2 células, que gera 4, 8, e vai se transformando. Isso aqui no estágio de 30 horas. Depois disso, você já tem a morula, 72 horas depois, que já tem muitas células. Depois de 4 dias, os blastocistos. E depois os blastocistos implantados em 6 dias. A morula, pessoal, ela já está dentro do útero. Tá? E aí você já tem o desenvolvimento do feto dentro do núcleo. Não se preocupem com esses nomes, tá? Esses nomes, assim, só a única coisa que eu quero que vocês guardem é que o zigoto, ele já é depois da fecundação, óvulo fecundado. Esses nomes, vocês vão ver um pouco melhor isso lá no ensino médio, com a professora Camila, tá? Que lá é professora de biologia. Aqui eu só quero que vocês entendam. Perceba, após a fecundado ou não, esse óvulo é deslocado do ovário
por meio das tubas uterinas para o útero. Se ele chegar no útero e fecundado, ele vai ficar ali e aí você vai ter o desenvolvimento do zigoto ali, no útero. Se ele não chegar não fecundado, aí você vai ter a descamação do endométrio e a liberação para o exterior. Isso ficou claro, pessoal? Sim, sim. Beleza? Então, ó, o ciclo normal é o quê? Se o óvulo for fecundado, fica no útero. E aí você tem o desenvolvimento do feto. Se não for fecundado, é liberado para fora pela descamação do endométrio. Tá? Belezinha? Então, aqui, ó, chegou aqui, fica. Perceba, é rápido, né? Ocorreu a fecundação em uma semana, ele já está se desenvolvendo, é bastante rápido. Por isso que tem a questão, tá? Quando não desce, que é chamado não desce a menstruação, atrasa por muitos dias, é um sintoma que a moça está grávida. Então, ela pode ter, assim, uma semana de atraso na menstruação. Guarda o que eu estou falando. Pode ser um indício de gravidez. Por quê, pessoal? Por quê? Porque daí, perceba ali, ó, 72 horas o óvulo está formado. Então, a gente vai ver semana que vem que tem mais ou menos a tabelinha de quando que tem que descer a menstruação. É mais ou menos a cada 28 dias. Mais ou menos. Se atrasar muito, é um sinal que a mulher pode estar grávida, por causa dessa questão. Claro que, assim, há variações. A própria mulher conhece o corpo dela. Ela sabe se ela tiver o controle. É interessante ter o controle. Sabe se a menstruação dela atrasa, não atrasa. Há mulheres que dizem que tem muita dificuldade, mesmo depois de adultas, o ciclo menstrual não é tão preciso. E aí fica difícil você controlar isso. Tá? Mas, normalmente, você tem um controle interessante e aí ela consegue saber. Isso, mais ou menos, ter uma ideia quando está grávida ou não está grávida. Após aí, se atrasar uma semana, ela já consegue ter uma ideia. Claro que, para ter certeza, é só fazendo testes, tá? De laboratório. Se o óvulo não for fecundado, como ocorre na maioria dos casos da vida de uma mulher, não há necessidade desse forro. Esse forro é aqui, ó, pessoal, na camada aqui interna na camada interna do útero. Então, como não há necessidade desse forro, pois não tem nenhum bebê para se desenvolver, esse forro acaba se descamando, ocasionando a saída de um fluido sanguíneo, que é chamado menstruação. Geralmente, esse período, a descamação dura geralmente 3 a 7 dias. Como eu falei, normalmente. Cada mulher tem o próprio corpo, isso pode variar um pouquinho. Durante esses dias, as moças usam absorventes higiênicos para proteger suas roupas, tá? Por causa disso, a liberação de um fluido. Geralmente, pelo que foi no passado, é um período que, às vezes, a moça fica com maior fraqueza. Às vezes, algumas mulheres sentem um pouco de fraqueza muscular durante esse período, tá? Porque tem a liberação de líquido, às vezes, tem um pouco de liberação de sangue. A partir da primeira menstruação, que é a menarca, a moça poderá se prevenir carregando sua bolsa absorvente para eventual emergência. Então, assim, pessoal, isso já foi me passado o relato que, assim, às vezes a menstruação desce repentinamente. Então, é interessante ter em mãos sempre um absorvente para proteger de casos extremos. No início, pessoal, pode ser irregular, mas com o tempo tende a se estabilizar. Então, esse ciclo, como eu falei, geralmente é em torno de 28 dias, mas eu já vi falar de 24 e até mais de 30. Normalmente, no começo, ele é bem irregular, depois ele tende a se estabilizar. A cólica também pode vir acompanhada a esse período. É uma reação natural resultante das contrações uterinas. Então, para liberar essa membrana que envolveu pode dentro do útero, para eliminar, o útero também faz contrações. Isso gera cólica. Eu não sei, dizem que são dores bastante complicadas essa questão da cólica,
tá? Dói bastante, tá bom? E pode variar de uma garota para outra. Da mesma forma que a idade para a primeira menstruação. Então, assim, são coisas variadas. Eu já tive colegas que sofriam demais com cólica, demais, que diz que é uma dor horrível, tá? Mas isso varia. A idade para essa menarca também é bem variada. Por exemplo, ano passado teve uma moça que falou que ela teve... A primeira menstruação dela foi com 9, 10 anos de idade. E há casos, assim, da primeira menstruação vir, assim, até na fase adulta. Eu já vi relatos de ser na fase adulta a primeira menstruação, e depois dos 18 anos. Veja que é bem variado. Varia muito da questão da ativação das glândulas sexuais pela hipófise. Então, varia de corpo da mulher para melhor. E aí está envolvida uma série de questões, tá? Questões genéticas, principalmente. Dúvidas aqui, pessoal? Estão muito quietinhos. Tá? Então, assim, pessoal, eu queria trabalhar com vocês até aqui no dia de hoje, tá bom? Semana que vem, aí a gente continua. Deixa eu ver. Semana que vem, não, sexta-feira. Sexta-feira a gente tem aula. Pessoal, a gente vai trabalhando. Assim, eu pedi para vocês não fazerem brincadeirinhas, mas, assim, dúvidas, pessoal, me procurem, tá? A gente vai conversando. Comentem, ó, professor, isso aqui não ficou muito claro, tá? Não ficou muito claro quanto a alguma coisa. Aqui, pessoal, só para terminar, dúvidas, pessoal, por favor. Ficou alguma dúvida? Pelo menos mande no joinha se vocês entenderam. Tá tudo certinho? Eu sei que são assuntos assim um pouquinho, talvez que envolvam questões íntimas, tá? Mas é importante a gente ter o conhecimento para a gente aprender como que tudo funciona. Aqui, galera, no livro de vocês, eu acabei não colocando o slide, eu vi isso depois. Produção em massa. As meninas, ao nascer, já possuem nos ovários todos os óvulos que irão amadurecer mês a mês, após a puberdade. Puberdade é a passagem, né? São cerca de 200 a 400 mil óvulos imaturos armazenados nos ovários. Em cada ciclo menstrual será liberado geralmente um óvulo maduro, às vezes 2, e raramente 3 ou mais. Então, olha, todo ciclo menstrual, o normal é a liberação de um óvulo. Vamos fazer a continha aqui, ó. O ciclo menstrual são 28 dias. No ano, a gente tem 12 meses. Vamos lá, cada mês tem cerca de 30 dias. Então, normalmente, a mulher vai liberar por ano 12 óvulos, normalmente, tá? Vamos arredondar um pouquinho para 13. Mas ela já nasce com cerca de 200 a 400 mil óvulos já previamente preparados, que podem ser liberados. Então, por ano aí, a mulher vai liberar, então, de cerca de 12 óvulos, normalmente. E a vida, geralmente, ela começa ali por 12, 13 anos e vai até os 45. Então, vamos arredondar que ela tem cerca de 22 anos de vida fértil. Geralmente, a mulher é mais ou menos isso, 22 anos, tá? Vida fértil. Só um minutinho. E durante esse período, tá? Ela vai liberar cada ciclo menstrual, geralmente um óvulo. É incomum liberar mais do que um, mas pode vir a acontecer, tá? Aí você tem mulheres que naturalmente têm gêmeos, trigêmeos, até, eu já ouvi falar até 6, né? Imagine, 6, é muito grande. Ao longo da vida são liberados entre 400 a 500 óvulos maduros. Então, vamos fazer uma continha aqui e vamos ver se bate. Tem 22 óvulos, 22 anos de vida útil. Cada ano ela libera cerca de 12. 22 vezes 12 é um pouco mais. Então, ela fala aqui em torno de 400 a 500. Então, talvez tenha casos que libera 2. O óvulo tendo maduro, ele é possível que haja fecundação. Aí, semana que vem, a gente vai, sexta-feira, a gente vai falar aqui na parte de 116, as mulheres por dentro e por fora.
a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo da mulher. Semana que vem, a gente vai falar sobre o corpo masculino. E aí, mais para frente, pessoal, eu vou falar sobre a questão Deixa eu ver aqui. Tem um momento aqui que eu vou falar uma coisa bem interessante, que é do ciclo menstrual. Se não tiver no livro, eu vou falar. Eu vou dar uma olhadinha bem certinho no livro aqui, vou ler ele bonitinho. Mas é a questão assim do ciclo menstrual exato, que acho que é importante vocês terem noção de qual é o período fértil, quando que não é, tá? Tudo isso é importante a gente ter noção disso. Assim, tá? A gente vai ver, mas a gente vai ver mais para frente, tá? O ciclo menstrual. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Quando não é todo o mês, o ciclo menstrual inteiro que o óvulo pode ser fecundado. A gente vai entender isso. Beleza, pessoal? Certinho? Qualquer dúvida, galera? Se não gostou, não se sentiu bem em falar aqui na aula, manda o WhatsApp, a gente conversa numa boa. Que não pode ficar com dúvida. Combinado, pessoal? Galerinha, a aula de hoje era isso. A gente se vê de novo quinta-feira na aula do Reforço de Matemática ou sexta-feira na nossa aula de Ciências. Beleza? Se cuidem, galerinha. Ótima semana para vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.